Na última parte da videoaula, voltamos a tratar dos espelhos. Também utilizamos espelhos esféricos para a formação de imagens em sistemas ópticos. Os espelhos esféricos fazem parte da categoria de espelhos curvos, que podem ter superfícies esféricas, como o que a gente vai tratar aqui, ou podem ser, por exemplo, paraboloidais, serem formato de um paraboloide de revolução. O uso de espelhos curvos ele é muito útil no nosso dia a dia. Então, por exemplo, retrovisores de automóveis, eles têm a vantagem de quando são feitos com espelhos curvos, né, o motorista ele tem o maior campo de visão. Então, por mais que ele observe objetos menores, ou seja, a imagem de objetos que estão atrás menores, mas ele tem um maior campo de visão, ele consegue ver mais coisas que está acontecendo lá atrás, e as imagens são direitas, não são invertidas. É possível também fazer sistemas ópticos com espelhos côncavos, né? Você tem um objeto e aí a superfície refletora está para dentro. Esses espelhos côncavos têm aplicações também em automóveis, como nos faróis, né? Observe um farol, tem a lâmpada do farol e tem aquela caixa, né, que direciona o farol. Então aquilo ali basicamente também é tratado como um espelho curvo, aquela caixa ela é espelhada por dentro. Enfim, os espelhos estão no nosso dia a dia em diversas aplicações. E a gente vai fechar nossa videoaula com essa discussão aqui. Sobretudo relacionando a questão dos espelhos esféricos. Então o espelho esférico, por definição, é uma esfera, uma calota. A parte espelhada pode ser a parte interna ou a parte externa. Para a análise aqui do que a gente vai fazer, eu vou considerar inicialmente um espelho côncavo. Né? Então, digamos que a parte espelhada, vocês podem olhar os cabelinhos que eu desenho aí na minha figura, ele está sempre para dentro, né? Então a parte espelhada está para dentro. Vamos considerar basicamente uma coisa que nós vimos lá para as lentes, só que agora eu vou chamar de os raios notáveis quando interagem com o espelho, ou seja, quando são refletidos. Então, diferente da lente que ocorre a refração, nos espelhos acontece só a reflexão. Então, se o espelho ele for esférico, raios paralelos ao eixo óptico, o centro do espelho, eles vão ser refletidos, passando todos eles por um único ponto que a gente chama de ponto focal do espelho. Por sua vez, né, como o espelho ele é esférico, qualquer raio que passa na direção do centro ou que passa pelo centro, ele vai ser retrorefletido, ou seja, vai ser refletido por ele mesmo. Então são dois raios notáveis. Os raios notáveis, lembrando que a gente sempre vai usá-los na hora de construir as imagens. Na hora de construir a imagem, eu tenho que ter no mínimo dois raios. E eu vou escolher esses notáveis, que são os mais fáceis, os que eu tenho controle sobre o que acontece com eles. Se os espelhos forem convexos, né, os raios notáveis também, né, a gente considera aqui um deles um raio que é paralelo ao eixo óptico. E sempre um raio que é paralelo ao eixo óptico, ele é refletido. É como se ele tivesse vindo do ponto F. Ou seja, do ponto focal do espelho. Só que esse ponto focal é um ponto focal virtual, ele fica para dentro do espelho. E, de novo, se você tem um raio de luz e ele vem na direção do centro, ele vai ser retrorefletido. Vamos obter agora a equação dos espelhos. Para isso, vamos considerar uma fonte pontual no ponto S. Essa fonte emite um raio de luz que reflete no ponto A e passa pelo ponto P. Observem os ângulos de incidência e reflexão desse raio de luz e a reta normal. Vamos dar parâmetros aqui para esse problema. Né? Então, F minúsculo é a distância do ponto focal até o vértice do espelho. SI, a distância da imagem até o vértice. R é a distância do centro do espelho até o vértice. E SO é a distância do objeto até o vértice do espelho. Vamos considerar aqui agora que, bom, na verdade o objeto está à esquerda do espelho, ou seja, então ele é um objeto real. E a imagem também é formada à esquerda do espelho, também a imagem é real. Né? Então, né, isso aí é uma primeira observação que nós devemos fazer. Eu até botei em cores diferentes a distância semirreta SC e a distância CP. Olhando os parâmetros do problema, a gente tira que SC é igual a S0 menos R. Eu botei R em módulo porque o R pode ser negativo ou positivo, no caso mais geral, dependendo da convenção. Tendo em vista que a superfície ela é côncava com relação ao objeto, ou seja, o R é negativo.
Isso a gente viu na convenção, um pouco atrás, na videoaula. Então, SC, essa distância SC, a distância entre os pontos S e C, ela é basicamente SO menos R. Só que R é um número negativo, isso vai ficar positivo, ou seja, é basicamente essa distância geométrica. A mesma coisa você pode fazer para a distância CP. Então, você chega nessa expressão aí. De novo, né, ponderando aqui, como a tracejada vermelha N ela é bissetriz, eu vou poder usar propriedades da geometria. Então, por se tratar de uma bissetriz, SC dividido por SA é igual a CP dividido por PA. Bom, esses parâmetros eu tenho. Ou seja, divido S0 por S0, enfim, essa expressão. E agora me interessa colocar tudo tem S para um lado e que não tem para o outro. Então, a gente tem aqui R sobre S0 mais R sobre SI igual a menos 2. Isso é uma equação. Na verdade, para ficar parecida com a equação de Gauss, a gente pode ainda fazer melhor. Pode jogar o R para baixo, né? Multiplica toda a equação por 1 sobre R. Então, isso que a gente acabou de obter aqui agora é a chamada equação dos espelhos. Ela permite encontrar a distância da imagem se eu tiver a distância do objeto ao espelho e o raio de curvatura do espelho. Ela é válida no regime paraxial, ou seja, ângulos pequenos. Eu vou seguir aqui e vou fazer uma análise análoga à que fizemos no caso das lentes, em que eu considerava um objeto muito distante. Então, o ponto S agora, ao invés de estar nessa posição da figura, ele está muito, muito, muito distante, de forma que os raios que chegam no espelho, que provém do ponto S, eles vêm praticamente paralelos ao eixo óptico. Isso quer dizer que tudo vai ser refletido no ponto focal. Então, se o objeto está muito distante, 1 sobre S0 é praticamente 1 sobre infinito, né? Isso é basicamente zero. Então, a gente consegue ver que quando o S0 vai para infinito, 1 sobre SI é igual a menos 2 sobre R. Então, considerando agora o objeto no ponto focal, a gente vê que os raios que partem do objeto e batem no espelho vão ser focalizados lá no infinito. Eles saem paralelos ao eixo óptico, indicando que a imagem vai ser formada lá no infinito. Observem que a distância ao foco objeto é igual à distância ao foco imagem. Eu vou chamar isso de F. Portanto, a equação dos espelhos fica sendo 1 sobre SO mais 1 sobre SI igual a 1 sobre F. Análoga à equação de Gauss, só que nesse caso aqui ela é válida para os espelhos. E nesse caso, a distância focal, F, ela é basicamente menos R sobre 2. Vamos remeter ao início dessa videoaula, onde estávamos trabalhando com espelhos planos. Bom, um espelho plano ele é um espelho esférico com raio de curvatura no infinito. Se o raio de curvatura é infinito, a distância focal também é infinita. Portanto, a equação dos espelhos fica sendo 1 sobre S0 mais 1 sobre SI igual a zero. E com isso a gente conclui que SI é igual a menos SO. Portanto, se formos calcular de forma analítica o tamanho final da imagem, basta que a gente substitua lá menos SI sobre SO. Isso implica para a gente que se o espelho for plano, o aumento linear transversal é 1. Ou seja, a imagem produzida por um espelho plano tem exatamente o mesmo tamanho do objeto. E assim a gente termina essa videoaula. A explicação ficou clara para você? No nosso AVA, você vai encontrar diversas atividades relacionadas a esse tópico, nas quais você poderá aprofundar o conhecimento e a aplicação desses resultados. Nos vemos na próxima aula síncrona. Até breve!